Uber, Lyft, DoorDash. Porque em Chicago é downtown e as pessoas não têm carro. Então, esses aplicativos têm demanda, paga bem. Comecei a trabalhar dessas coisas em Chicago. Por quê? Porque você faz o seu horário. É flexível, né? Trabalha os dias que você quer, quando você quer. E foi o caminho que Deus me apontou para que eu pudesse focar no meu estudo de teologia. Eu li a Bíblia toda em 2 meses. Foquei no discipulado, amei as pessoas, como elas são dignas de serem amadas mesmo. Amei com o amor de Jesus, entreguei a minha vida. O ministério começou a crescer. A gente começou a fazer cultos, até porque então a gente se reúne em casas, alugamos um lugar. Focando nessa área de trabalho, assim, fazendo DoorDash, fazendo Uber, para que o reino pudesse crescer. Do nada. Comecei a perder o interesse em absolutamente tudo. Tá nos Estados Unidos não fazia sentido. Voltar pro Brasil não fazia sentido. Perdi apetite. Comecei a ficar muito cansada. Aí as pessoas começaram a notar. Na época eu estava num relacionamento. Tinha um namorado. Ele por ser a pessoa que estava muito próxima de mim, começou a notar e falou: cara, você não é a Bela que eu conheci. Tá todo mundo notando. O que tá acontecendo? Aí eu pensei que era vitamina. Falei, tá faltando alguma vitamina, vou no médico. Fui no médico pra fazer uma consulta geral. Que você sabe que não é barato. Médico nos Estados Unidos é caro, aqui não tem SUS. Não, é muito caro. Aí fui no médico, já saí de lá com encaminhamento direto pro psicólogo e psiquiatra. E já saí de lá com prescrição de antidepressivo. Aí ela falou, você não tá bem. Só que não fazia sentido eu não tá bem. Entende? Eu tava com a igreja voando. Eu tava certa daquilo que Deus queria que eu fizesse naquele momento da minha vida. Os meus pastores tinham acabado de ir embora. Eles passaram um tempo muito especial no começo de 2020. A gente ficou próximo, assim, 8 dias. Eles são a minha família na fé, sabe? A gente tem um vínculo de amor, de fidelidade muito grande. E aí, eu disse não. A princípio, falei, não quero, vamos só fazer o exame de sangue, deve estar faltando alguma vitamina D. E aí, eu fui de mal a pior. Todo mundo percebia e a galera começou, Bela, faça o tratamento, você não tá legal. Comecei a tomar um antidepressivo e as coisas pioraram mais ainda. Eu comecei a perder o apetite, achei que eu tava ficando maluca, literalmente. Porque até então eu não tinha um diagnóstico. Aí voltei na médica, porque a minha psiquiatra era em fevereiro e esse processo todo começou acho que em outubro, mais ou menos. E então eu só comecei, tipo assim, eu comecei pros eventos da igreja que eu tinha que estar. Aí eu tenho que ensinar, então eu vou. Eu tenho que pregar, então eu vou. Acabou, eu vou embora. Eu não tava mais fazendo parte do social. Aí eu liguei pro Rony, né, que é esse irmão, assim, amigo da churrascaria. Toda semana eu ia lá almoçar com eles. Porque como fecha das 2 às 5, era o período que a gente sentava e eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O que você sentia além de perder apetite e falta de interesse, assim? Eu comecei a chorar muito. E nesse período eu comecei a ter crises de pânico. Então, assim, eu tava no mercado, eu corria pro meu carro, me trancava dentro do meu carro e chorava, gritava horrores. Eu não sabia que era crise de pânico na época. Eles aceleraram a minha consulta com a psiquiatra. Na minha primeira consulta, ela falou, você precisa ser internada. Eu falei, você tá ficando maluca? Tipo, como assim? Olha a minha vida. Eu preciso ser internada. E aí, a gente começou a conversar. Ela, não, vamos tentar os remédios. Nós tentamos, acho que 12 remédios diferentes. Eu literalmente achei que eu estava ficando maluca. Porque quando você começa um remédio novo, você tem um efeito colateral. E quando você termina algum remédio, você tem como se fosse abstinência do remédio. Mas eu passava por um período de desmame de um, me adaptando ao outro. Tá. Porque eles estavam literalmente tentando salvar a minha vida. Aí eu falei, vou voltar pro Brasil. Os meus médicos estão ficando maluca. Como que você volta no Brasil no meio de um tratamento desse? Só que eu sempre tentei não parar a minha vida. Eu sei que eu sou uma mulher muito forte. Eu descobri isso no ano de 2020. Todo mundo falava, eu não acreditava. Então eu não parei a minha vida. Se você tá aqui nos Estados Unidos, você tem pessoas que assistem que estão aqui? Sim. Se você está aqui, passando por um período de ansiedade, depressão, crise, procura no seu estado, porque cada estado tem uma. Então é uma linha, os meus médicos me passaram essa linha que eu conseguia ligar e falar com a enfermeira a hora que fosse. Procurem isso. Não sei se existe em português, mas existe em inglês. Nessa época eu tinha uma pilha de remédios na minha casa, então eu tomava os remédios pra acalmar, que me faziam dormir. Eu tomava acho que 3, 4 tipos de remédio diariamente, e eu tinha esse, que era o que eu tomava na hora, que era tipo um sossega-leão, não sei o nome. E eu lembro que a minha mãe, que me viu tendo crise uma vez, eu liguei pra ela porque eu falei, eu preciso da minha mãe agora. Pra minha mãe, meu pai e meu irmão. Graças a Deus, estavam os 3 em casa. Aí eles atenderam o telefone e eles me viram naquela situação. E eles falaram, tipo, a gente não entende porque Deus tá permitindo que isso aconteça com você. A gente olha pra você, a gente olha pra sua vida, não tem por que isso tá acontecendo com você. E a minha resposta foi, mãe, pai, Biel, não culpem a Deus.
dobrem os seus joelhos e agradeçam a ele, porque se não fosse por ele, essa doença já tinha me matado. Eu estou aqui pela misericórdia dele. Não é que eu estou doente porque ele me quer doente, mas ele está me salvando dessa doença. E aí o tempo foi passando, eu tive a minha segunda tentativa de suicídio, que foi bem intensa. E na terceira foi quando eu entendi, eu falei, não, eu preciso ser internada. Aí eu chamei a família na fé, abri mais sobre o que estava acontecendo. Aí foi quando a galera, tipo, tá, a gente vai orar por você, vai caminhar com você. Algumas pessoas já sabiam, assim, meio que por cima, porque as pessoas percebem, né? Uma pergunta, assim, bem íntima. Você sentia vergonha? Eu tinha vergonha das crises. E eu tinha vergonha porque eu passei por um processo onde eu tava extremamente machucada. Eu tinha muita vergonha. Até hoje eu tenho, pra te falar a verdade, assim. Porque a depressão não é algo palpável, não é algo que você mostra num exame, né? Diferente, por exemplo, de um câncer. Não tô desmerecendo nenhuma das doenças, mas um câncer você tem um diagnóstico, você vê lá, você tem um exame que comprova, né? A depressão você tem um diagnóstico de um psiquiatra, né? Eu, quando passei por isso, eu sentia vergonha porque eu tinha muito medo das pessoas ficarem julgando e achando... E realmente julgavam pessoas que estavam perto de mim. Porque não entendem, né? São cegas, nunca passaram por isso. Eu entendo também que as pessoas não têm conhecimento. Mas eu sentia vergonha e ainda sinto um pouco assim. Hoje eu ainda falo melhor sobre isso. Mas quando eu tava na situação, eu não falava pra ninguém. A minha mãe mesmo, ela ficou sabendo, assim, que o negócio foi tão pesado depois. Porque eu sentia isso. Eu sentia assim, nossa, as pessoas vão me julgar, nunca mais ninguém vai me dar crédito, as pessoas vão achar que eu tô maluca. A gente sempre fica se cobrando, eu mesmo ficava me cobrando. Aí depois eu achei Amor de Jesus e tal. Mas eu ficava nesse senso, pensando o que as pessoas iam achar de mim. Porque se você chega e fala, olha, eu tô com câncer, aí todo mundo se compadece, todo mundo ora. Mas e depressão? Depressão é muito tabu ainda. Teve um dia que eu estava extremamente machucada, porque eu comecei a me bater. Porque eu preferia sentir a dor física do que sentir a dor emocional. Eu não me cortava nem nada, mas no meio da crise que eu ficava nervosa, eu vivia inteira roxa. Nesse período, eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha médica, a Carol, uma das minhas médicas. Eu tinha uma equipe de 5 médicos. A Carol era brasileira? A Carol é brasileira, cristã. Então ela vai lá e foi referência da igreja, né? Eu tinha muitos médicos americanos, mas eu também queria uma médica cristã. E teve um dia que nós estávamos conversando sobre isso. Eu liguei pra ela depois de uma crise. E aí eu falei, Carol, eu queria que fosse câncer. Porque pelo menos as pessoas iam ver. Queria que fosse uma perna quebrada. Que as pessoas iam ver o que tá acontecendo do lado de fora. E ela me falou assim, é a primeira e a última vez que você me fala isso. Porque o câncer, ele é horrível, ele dói, ele machuca. Mas o câncer é algo que as pessoas veem. E na maioria dos casos, ele leva um tempo, né? Ele é tratado. Não é uma coisa que você descobre hoje e morre amanhã. A tua doença, ela pode te matar em minutos. Quero que você pense nisso. E aí eu falei, então trate isso com a seriedade que tem que ser tratada. Sim. E aí foi quando eu entendi, depois da minha terceira tentativa de suicídio, eu entendi que eu precisava ser internada. E Deus é tão bom que eu consegui uma clínica cristã em Chicago. O tratamento deles é caríssimo, eles parcelaram, eu pago até hoje. A partir do momento que eu fui lá pra fazer a consulta pra ver se eu poderia ser internada ou não, eles já falaram assim, menina, fica aqui, nem vai embora. E aí eu fui internada. Fui internada. Nesse período, foi um período onde eu abri para as pessoas o que estava acontecendo. E eles disseram quanto tempo você teria que ficar lá? Era para ser 3 semanas. No meio da terceira semana, eu perdi a minha avó. Que é assim, depois do meu pai, minha mãe e meu irmão, ela não era, ela é o amor da minha vida. E aí, por ela ter adoecido, e ela ficou inconsciente. E aí a minha família inteira falava, tipo assim, a Isabela precisa falar pra ela que ela não precisa esperar ela voltar, porque ela não vai voltar agora. Minha avó não sabia que eu tava internada. Enquanto eu estava na clínica, passando por esse tratamento, eu precisei ligar pra ela, mesmo ela estando inconsciente, pra falar pra ela, vó, tá tudo bem, eu não sei quando eu vou chegar, se você precisar descansar. E um dia depois que eu fiz isso, ela faleceu. Então... outro choque. Aí eu precisei ficar mais um tempo. Eu precisei ficar lá um mês completo. Então, saí da clínica com os remédios certos e com o diagnóstico. Eu fui diagnosticada com bipolaridade, um distúrbio de alimentação na época, crise de ansiedade generalizada. E aí foi um processo, assim, de sair da clínica e voltar para o mundo real. Porém, eles montaram um tratamento em cima da rede de suporte que eu tinha. E sempre assim, não volte pro Brasil agora. Não é a hora, não faça isso. Eu já estava em tratamento há 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho naquela época. Quando eu saí da clínica, toda a vida que eu tinha antes de entrar na clínica era como se ela não existisse mais.
Perdi toda a minha rede de suporte que eu tinha. Não tinha mais. Tinha igreja, mas não era mais a mesma coisa. Porque muita coisa aconteceu nesse período. Muita coisa aconteceu. Aconteceu o meu relacionamento, aconteceu a doença, aconteceu... A morte da sua avó. A morte da minha avó. Erros e acertos que eu cometi nesse período que eu fiquei doente. E foi esse período que foi, assim, eu acho que foi a minha maior escola. E continuei firme e forte. Falei, não vou largar a mão de Jesus de maneira nenhuma. Passou um tempinho, os meus pastores vieram pra cá de novo. Então, nós tivemos um tempo maravilhoso de estar junto. Eles são assim... Cara, eu honro muito os meus pastores, porque eles são pessoas que eu amo demais e que caminharam comigo, não largaram a minha mão. Pudemos ter esse momento juntos de férias. E o Senhor falou muito comigo lá. Eu já tava melhor. Eu não tava mais tendo crise de pânico. Eu continuava tendo consultas 2 vezes na semana. E as coisas foram se ajeitando, sabe? E lá, esquiando, tendo esse tempo em família, o Senhor falou comigo: tá na hora de você parar de tomar os remédios, porque eu vou te curar. E aí, eu não falei pra eles lá, mas voltei e falei pros meus médicos. E eles, você tá ficando maluca? Agora que você melhorou, você vai parar de tomar remédio? Falei, gente, Deus falou que não é pra eu tomar mais. Os meus médicos falavam, Bela, bipolaridade não tem cura. Eu falava assim, em nome de Jesus tem. Amém. Bela, a gente precisa entender que você vai viver com isso pelo resto da sua vida. E eu falava assim, não, amém, mas em nome de Jesus eu sei que Ele pode me curar. Sempre declarando, sempre, sempre, sempre que eu ia ser curada, que eu ia ser liberta, que Deus tinha mais na minha vida. E Ele tem sempre mais na nossa vida, sempre, sempre declarando que Deus é um Deus de sonhos, de planos, de milagres. E eu acredito que da mesma forma que o Espírito Santo tá falando com você agora, Ele tá falando com as pessoas que estão em casa também. E você é mãe, então pra você que tá me assistindo e é pai e é mãe, não adianta você falar assim, você vê seu filho doente tomando remédio, você vai querer curar ele, você vai querer ver ele livre de tratamento. Quando eu parei de tomar o remédio, eu fiquei mais acordada de novo, sabe? Era como se Deus estivesse me devolvendo mesmo a minha vida. E aí eu comecei a sentir de novo. Então eu comecei a sentir alegria, eu comecei a sentir gratidão, eu comecei a sentir... Comecei a andar de novo com a minha vida. Comecei a gostar de estar em Chicago de novo. Perdoei tudo que precisava ser perdoado em relação aos meus relacionamentos, desde a infância. Eu não tenho memória da minha infância. Eu sofri bullying a minha infância inteira. Então, assim, perdoei tudo. Tudo que tinha que resolver do meu passado, todos os relacionamentos que ficaram bagunçados dentro e fora da igreja, eu me resolvi, eu conversei, eu perdoei, eu amei, eu fui perdoada. Tava tudo resolvido. Eu estava amando estar em Chicago de novo. E Deus falou assim, tá na hora de você mudar de novo. Aí eu tipo assim, Deus, você tá zoando com a minha cara. E eu sempre tive vontade de empreender, porque o tempo todo que eu tava nos Estados Unidos, eu tava trabalhando para as outras pessoas. E eu sempre quis ter o meu negócio. Então, em Chicago, eu comecei a oferecer um serviço de tradutora, começou a aparecer algumas coisas, e eu vi essa necessidade. Eu falei, bom, se tem necessidade aqui, vai ter necessidade em qualquer outro lugar do mundo. E aí, eu senti de vir pra Orlando. Eu tenho uma amiga de infância aqui, a Letícia, que mora aqui hoje. Nós crescemos juntas no Brasil. Ela falou, vem, você pode ficar na minha casa 1 mês, o tempo que você precisar, sem pagar aluguel. Porque vem, você mora comigo um tempo, e aí você vê. Se seu pastor te quiser em Boston, você fica aqui 2 meses e vai pra Boston. Quando eu vim pra cá, no caminho, na verdade, eu falei, eu vou abrir minha empresa de tradução e consultoria lá. E aí vim pra cá, com essa obediência, falei, eu vou criar lá um negócio e vai dar tudo certo. Eu vou conseguir continuar pagando as minhas contas em nome de Jesus. E vim. Conversei com o meu pastor, falei, ó, seguinte, eu vou lá, eu vou implantar a onda, eu vou derramar sementes. O Senhor vai mandar chuva se for pra crescer. A gente prepara líderes, faz a mesma coisa que aconteceu em Chicago, entrego e vou embora. E se não for, eu fico por lá. Ele falou, tá bom, vamos dar aí uns 2 meses. Vai, se você tá sentindo que se Deus tá te falando vai, quem sou eu pra falar não, né? E aí eu vim pra Orlando na obediência, assim. Só que Deus foi muito específico comigo. Ele disse que eu tinha que dar todas as minhas coisas embora. Tudo. Era pra eu entrar no meu carro, o que coubesse no meu carro, e me mudar pra Orlando. O que eu conquistei aqui, se Deus quiser me dar de novo, Ele vai me dar. E se Ele não quiser também, tá tudo bem. Porque a minha recompensa maior é Jesus. Amém. Quando cheguei aqui, eu cheguei para oferecer serviços de tradutor e intérprete. Foi assim que nasceu a IC Communications. Até para eu ter um tempo de poder implantar a igreja, né? Porque dá trabalho. Então, implantei, comecei com a IC Communications e vi esse gap. De que eu poderia oferecer muito mais do que serviços de tradução e comunicação. Assim, essa foi a minha vida antes de Chicago.
e tô aqui agora. E agora você tem a IC Communications e você ajuda turistas, né? Você atende bastante turista que vem pra Disney, que às vezes não sabe se comunicar ou não sabe onde ir, não sabe onde comprar, não sabe nada. Você ajuda pessoas que chegam e recém-chegados também, sei lá, a pessoa precisa ir abrir uma conta no banco, a pessoa precisa pegar uma linha de celular, né? Porque muita gente se vê nessa barreira do inglês. Então, às vezes até sabe onde ir, sabe o que fazer, mas não faz porque não fala o inglês. Então, a Bela está aqui para isso, viu? A Cine América, a Bela está aqui para isso. Então, a Bela ajuda. Te pega no aeroporto se você precisar, te leva lá no banco, te leva, né, no lugar que você já programou de você ir, te leva para você fazer as coisas que você precisa fazer se você não conhece ninguém aqui. Mas mesmo conhecendo, às vezes a pessoa que você conhece não tem tempo. Não tem tempo, aqui ninguém tem tempo de nada, né? Todo mundo tá correndo atrás do seu. E aí a Bela vende esse serviço na IC Communications, a empresa dela, e ela vai ajudar você que tá vindo pra cá, tanto turista ou imigrante recém-chegado, a fazer tudo. Eu preciso ligar a conta de luz, não sabe como fazer? A Bela faz. Eu preciso ligar não sei aonde, na escola do meu filho. A Bela vai ligar pra você, vai lá, conversa, né? A Bela resolve os problemas dos imigrantes, né, Bela? Exatamente. Eu uni tudo e eu achei que eu ia ser só tradutora e intérprete. Então eu cheguei aqui e fui atrás de eventos. Falei, eu quero achar... Imaginei que ia ter 1 milhão de eventos aqui na Flórida, porque todas as conferências acontecem na Flórida. Sim. É surreal, né? O tanto de conferência que tem. Então, falei, o que eu vou oferecer? De acompanhar esses executivos, essas pessoas que vêm para a conferência como intérprete tradutora pessoal deles. E acompanho na conferência, eles me contratam e traduzo. Fico ali mesmo, É mais ou menos o que eu fiz no escritório quando eu era secretária executiva. Põe o terninho, salto, se vira nos 30 e fica lá como acompanhante mesmo da pessoa, falando, traduzindo o inglês e tudo mais. Traduzindo, né, para o inglês e para o português. Fazendo o meio da conversa, negociações e eventos. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi essa porta aberta mesmo. Falei, gente, tem muita gente que vem pra cá, não sabe no DMV tirar uma drive license, não sabe como ligar uma conta de luz, não sabe qual é o melhor cabo de televisão pra colocar na casa, não entende como que funciona o processo para abrir uma conta no banco. Tem muitos turistas que vêm que ficam extremamente perdidos. Eu tive amigos que vieram recentemente e na hora de fechar o seguro no aeroporto, de alugar carro, tá? A mulher perguntou, quer adicionar não sei quanto seguro? Ficava assim, um negócio que era pra ficar 400, 500 dólares, ficou assim, o triplo. Adicionaram o seguro, sem saber. Por falta de informação ou na hora do inglês? A pessoa na hora do inglês mesmo. Rápido. E eu acho que foi sacanagem também da pessoa que tava do outro lado. Eles ludibriam, sim. Pra poder cobrar mais. Sim. E aí adicionou um seguro absurdo. Ficou o triplo do valor do que era pra ter sido pago. Então eu falei, cara, eu vivo aqui tem 9 anos e meio. Eu sei o que é viver nos Estados Unidos. Eu conheço todas as empresas de celular. Eu sei qual é a melhor. Por exemplo, dependendo da sua família. Eu sei qual plano de TV você deveria pegar. Eu posso ir com você no banco para você abrir sua conta. Eu posso traduzir a sua reunião de negócios, por que não? Sabe? Então, eu comecei a prestar esse serviço de consultoria primeiro para vacation, para quem vinha de férias. Então, eu fechei parceria de tudo. Eu tenho parceria com pessoas que vendem... Eu não vendo ticket, mas eu tenho parceria que vende ticket. Ela dá brinde, ela é maravilhosa. Assim, não sei se faz parte da sua plataforma, mas ela é perfeita. Então, eu tenho parceria de ticket. Eu tenho parceria de chip, para quem precisa de chip. Ai, Bela, tenho. Vamos lá que eu vou te ajudar. Eu tenho parceria para quem precisa alugar carro. Então, assim, eu meio que monto as férias das pessoas e comecei a oferecer esse pacote personalizado para pessoas que vêm para cá de férias. Então, desde achar hotel, achar Airbnb, achar casa, planejar as férias e também acompanhar a pessoa quando ela chega aqui. E aí, isso começou a crescer, graças a Deus. E aí, vi também essa necessidade de fazer essa assessoria para as famílias que estão se mudando para cá. E isso eu vou falar no ao vivo. Quem me abriu os olhos pra isso foi você. Então, obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te deu triplo, quádruplo pros seus negócios. Amém. A nós. Quando você me abriu os olhos, eu falei, cara, é tudo que eu faço. Por que não oferecer isso também? E a galera fala, né? Nos Estados Unidos ninguém ajuda. Seja uma pessoa que procure relacionamentos que vem do alto. Porque você me falou disso.
Não foi uma ideia minha, foi uma ideia que você me deu. Mas no meu caso, eu encontrei brasileiros que olharam e falaram: você tá perdendo de ganhar dinheiro, por que você não faz? É verdade. E foi você. Obrigada. E a Bela vai estar dentro da nossa plataforma, né? Assim, quando eu vi o potencial da Bela, eu falei: não, pera, calma, é você mesmo que você precisa estar dentro da nossa plataforma, ajudando quem chega, né? Porque ela já fazia esse trabalho de turista. Então, dentro da nossa plataforma, ela vai estar lá ensinando passo a passo. Fora que ela acompanha você, ela te ensina, ó, você vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, mas tem gente que vai fazer sozinho e tem gente que vai precisar da ajuda dela, né? Então ela vai ensinar lá, ó, você vai por aqui que é o melhor caminho, pega essa linha de celular que é a melhor, vai nesse lugar aqui abrir essa conta de banco, né? Você vai dar um geral sobre o que ela faz dentro da plataforma, mas ela pode te acompanhar também. Então esse é o trabalho da Bela, pessoa de Deus, maravilhosa. Obrigada, Bela, por você ter vindo. E você que tá recém-chegado, você não conhece ninguém ou precisa desse serviço, né? Buscar no aeroporto, levar as coisas, você pode contratar a Bela, assineamerica.com, ou vai lá no Instagram dela. O Instagram da sua empresa é IC, tá aqui, tá, gente? É o ic.communications. Aqui eu tirei as vogais, porque não mas ó, communications.